Valeu. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Agora que está 5%, está tudo funcionando. Então, o que acontece? Hoje eu coloquei... não coloquei slide, hoje vai ser exercício. Por quê? Porque aquele planejamento que a gente faz das aulas, eu tinha colocado morfologia. O ano passado eu tinha dado morfologia porque a FOG ainda não tinha saído. Então, a gente sempre se baseia, né, a gente faz sempre o planejamento baseado na FOG anterior. Né? Pode ser que a próxima FOG mude um monte de coisa, a gente vai adaptar. Mas eu já tinha dado aula de morfologia nessa época, e aí eu acabei colocando no planejamento. Aí hoje eu estava revisando, aí eu falei assim, gente, na FOG eles tiraram morfologia, eu tenho quase certeza. Aí eu fui conferir realmente, não tinha morfologia. Morfologia é aquela parte que fala da formação das palavras, né? As palavras são formadas, né, por prefixo, sufixos, por aglutinação, justaposição, enfim, aquilo não cai, né? Tiraram da FOG. Então, eu falei, não adiantava eu vir para cá dar uma aula, né, que não tem nada a ver. Então, para cobrir essa lacuna, eu trouxe alguns exercícios, tá, para a gente revisar de tudo que a gente estudou até o momento. E é até bom que a gente, né, dá uma relembrada aí, né, dá uma respirada, dá uma relembrada. Então, eu vou corrigir os exercícios de conjunções, né, porque vai tratar do valor das conjunções, né, se ela expressa consequência, oposição, condição, né, o que ela representa. E depois a gente vai fazer exercício. Aí eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e depois a gente começa a correção e vamos discutindo as questões, tá? Então, a minha ideia hoje é essa. Aí na aula que vem eu trago a crase e aí a gente segue aí o planejamento normal, tá? Então, eu não ia ficar aqui perdendo tempo com vocês, mas, né, uma dor de cabeça, né, ter de aprender aí morfologia, né, se não vai cair. Agora, se eles retomarem a morfologia, aí eu recoloco, né? Vou trabalhar, obviamente. Então, a gente fica aguardando a FOG, né? Do ano passado não teve, foi retirado. E vamos ver se eles vão colocar alguma novidade. Se colocar, a gente adapta depois no final. Eu sigo a minha programação, sigo o planejamento e depois no final a gente acrescenta o que for acrescentado, porque dá tempo suficiente, tá? É bem tranquilo. Então, vamos lá. Eu tinha parado em qual questão, gente? Me ajudem aí, por favor, porque agora eu acho que eu tinha feito até a 134, se eu não me engano. Ou foi 134 ou foi 135, eu acho que eu cheguei até a 135. Verifiquem aí, por favor, onde foi que nós, né, paramos, em que momento aí, para dar sequência, por favor. Eu sei que essa parte aqui da Miss Universo eu não li com vocês. Essa eu tenho certeza que eu não cheguei, não cheguei aqui. Quando abordo, poder acender o fogo, temporalidade e causa, eu lembro que eu corrigi essa. A 134 eu também sei que eu corrigi. Só fiquei na dúvida se eu corrigi a 135 ou não. Eu acho que sim, corrigi sim. Por causa das ondas aí, né? Ouviu-se amplos bocejos forte como um marulhar das ondas. Corrigir. Então, a gente vai começar na 136. Então, essa aí vai dar 136 até 147. Isso aqui é da aula passada, tá? Então, para quem chegou agora, é de conjunções. É bom para refazer exercício, já tem mais de 100. Aproveitar o feriadão aí. É, 136, eu lembrei aqui. Valeu, Paulo, obrigada aí. Vamos lá. Então, peguem aí o exercício, vamos corrigir. A 136 diz assim, ó. Miss Universo, as pessoas racistas devem procurar ajuda. São Paulo Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a Yaneli Penny,
Commission, de Trinidad e Tobago, né, vencedora do concurso em 1977. Depois dela vieram Chelsea Smith, dos Estados Unidos, em 1995. Wendy Fitzwilliam, também de Trinidad e Tobago, em 1998. E Empul, né, aquilo lá, Gob, sei lá como é que pronuncia esse nome aqui, de Botswana, né, deve ser algo assim, em 1999. Em 1986, a gaúcha, ficou mais fácil agora, né? Daisy Nunes, que foi a primeira negra a se eleger no Miss Brasil, ficou em 6º lugar na classificação geral. Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas, como a de um site brasileiro, que às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o criou, emitiu opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? Após receber o título, a mulher mais linda do mundo, que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês, disse o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar os necessitados de Angola e de outros países. Bom, aí tem o texto aí, foi retirado do Globo, né, o Acesso, enfim. Bom, o uso da expressão ainda assim, presente nesse texto, tem como finalidade. Então, tá na dúvida, volta lá, né? Ó, tá em negrito. Então, a gente volta um pouquinho. Em 1986, a gaúcha Daisy Nunes, que foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em 6º lugar na classificação geral. Então, ela ficou em 6º. Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas. Então, o que ele quis dizer com esse ainda assim? Letra A, criticar o teor das informações fatuais até ali veiculadas. B, questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. C, comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. D, introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. Ou E, enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. Né? Os verbos ajudam muito, né, a gente compreender aí, né? Também, criticar, questionar, comprovar, introduzir ou enfatizar, né? A gente já começa aí pensando nos verbos e depois a gente olha o restante, né? Então, qual que é a ideia do ainda assim? O que vocês colocaram aí na 136? Então, além de tudo isso, ainda assim, né? A estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações, como a de um site brasileiro, que às vésperas da competição, se valendo do anonimato, de quem o criou, emitiu opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? O que ele quis dizer com isso, gente? Esse ainda assim. Quem fez essa daí pode colocar aí pra gente. 136, a letra chutou é. Chutou bem, Robson. Então, ó, viu? Confie no seu chute. Letra E. A ideia é essa, né? Ele vai enfatizar aí, ainda assim, né? Então, mesmo com tudo isso, ainda assim, né? Então, vai enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. Então, esse ainda assim, eu preciso de ter algo mencionado anteriormente para eu poder dar sequência. Eu não começo, por exemplo, um texto falando ainda assim, né? Então eu estou, né, tendo de ligar o que vinha antes, né, algo que vem antes com o que, né, vai surgir. Né? Como é que você inicia, por exemplo, um texto falando ainda assim, o que eu nem falei nada, né? Então, a ideia aqui não é criticar o teor das informações, até ali vinculadas, porque eu ainda vou acrescentar informação. Questionar a validade das ideias não faz questionamento.
Comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. Também não, a ideia não é, né, comprovar, né, essa veracidade. Introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente, não, enfatizar. Talvez vocês tenham ficado entre D e E, né, mas é a letra E mesmo. Isso, Rodrigo, estamos nos exercícios de conjunções. Só existe um exercício 136, só existe um exercício 146. Eu já fiz nessa sequência, porque antigamente eu colocava, tipo, dava uma aula e botava de 1 a 15. Aí outra aula, o exercício de 1 a 20. Aí quando o aluno às vezes perguntava, professor, aquela questão número 2, 2 de que dia, de que aula, né? Então eu faço uma sequência, então só existe um exercício que tem esse número, né? Então é aquele exercício mesmo das conjunções, tá bom? Então a 136 é a letra E. Hoje a gente vai ter mais exercício, porque como eu falei, né, alguns alunos chegaram depois, não vamos trabalhar morfologia porque foi retirado da FOG, né? E sem querer eu tinha colocado lá no planejamento morfologia para hoje, então para preencher a lacuna da morfologia, nós vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício de interpretação de texto, de tipo de texto, vamos fazer exercício de figura de linguagem. Então, nós vamos relembrar aquilo que a gente estudou. De vez em quando até é interessante, né, a gente retomar, né, para refrescar a memória e dar, né, sequência. Vamos lá, então. Questão 137. A questão seguinte tem por base o texto abaixo. Vamos ver aqui, tem algumas palavras sublinhadas, né? Para reduzir a distância do fosso que separa ricos e pobres, tanto na capital quanto no país, será preciso anos e anos de crescimento contínuo da economia e um amplo programa de educação e de geração de empregos nas periferias das grandes cidades. Se isso não acontecer, a tendência é de as diferenças sociais agravarem ainda mais a violência que já assola o país. Mas não adianta só crescimento econômico se as taxas de juros não caírem. É que a riqueza decorre da transferência de renda dos mais pobres, que pagam juros quando tomam empréstimos ou compram a prazo, para os mais ricos, que têm dinheiro de sobra para aplicar no mercado financeiro. Juro piora a desigualdade, Correio Brasiliense, né, daqui de Brasília, né, então 27 de março de 2005, com algumas adaptações. E, de fato, é assim que funciona, né? O rico não paga taxas, o pobre paga, né? Então, o pobre paga pelo rico e assim vai, né? Quanto mais investimento você tem no banco, menos taxa você paga. Vamos lá. Assinale a relação de causa e consequência que encontra fundamento na argumentação do texto. O que vocês colocaram? Vamos ver, letra A, causa. Crescimento contínuo da economia pela aplicação de sobra de dinheiro. Aí na B, crescimento contínuo da economia, programa de educação e geração de empregos nas periferias das grandes cidades. C, violência na periferia das grandes cidades. D, crescimento econômico. E a E, transferência de renda dos mais pobres que pagam juros pelas compras a prazo para os mais ricos. Então, o que a gente faz? A gente já risca as absurdas, né? Eu já sei que a causa não é essa, enfim. Agora vamos ver a consequência. Então, a letra A diz que a geração de emprego nas periferias das grandes cidades. B, redução do fosso que separa ricos e pobres. C, agravamento das diferenças sociais e econômicas. A causa, tá? Perdão, estou lendo a consequência. Sobra de dinheiro com aumento de juros para as aplicações do mercado financeiro. Então, existe uma causa nesse texto e existe uma consequência disso, um resultado. Então, há um motivo, há uma razão, há uma motivação, há uma causa e há um desfecho, há um resultado disso. E o que vocês colocaram aí? É só pensar por quê, né? Qual o motivo? Aí eu vou achar a causa, né? E a consequência, aí eu vou pensar o que acontece em razão disso, né? Por causa disso, o que acontece? E aí a gente consegue mais ou menos aí chegar nas respostas. O que vocês colocaram aí como alternativa? Ele começa o texto assim, ó, para reduzir a distância do fosso que separa ricos e pobres, tanto na capital quanto no país, será preciso anos e anos de crescimento contínuo. Acho que esses sublinhados aí não tem nada a ver com a questão, né?
Porque no texto da questão devia ter outras questões também nesse texto aí. E talvez fossem usar esse será preciso acontecer, mas o sublinhado aqui não influencia em nada pra gente. Colocou letra E, transferência de renda dos mais pobres, que pagam juros pelas compras a prazo para mais de um. Mas há uma transferência de renda, de fato, a causa é essa. Aí a consequência disso é que sobra de dinheiro com aumento de juros para as aplicações no mercado financeiro. Seria isso? Vamos ver, crescimento contínuo da economia pela aplicação de sobra de dinheiro. Essa é a causa. O sobrado dinheiro, na verdade, chega a ser uma consequência, né? Geração de emprego nas periferias das grandes cidades, essa é a consequência disso. Então, se eu tenho um crescimento contínuo da economia pela aplicação de sobra de dinheiro, então a consequência é gerar emprego nas periferias das grandes cidades. Tá, B. Eu também vou de B. B é crescimento contínuo da economia, né? Programa de educação e geração de emprego nas periferias das grandes cidades. E qual é a consequência disso? Né? Então, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Vai reduzir o fosso, né, que separa ricos e pobres. Então, a consequência é o resultado, e ele já começa falando nisso. Para reduzir a distância do fosso que separa ricos e pobres, tanto na capital quanto no país, o que é preciso fazer? Né? Será preciso anos e anos de crescimento contínuo da economia, um amplo programa de educação. Então, tem que fazer tudo isso, né? Isso seria a causa para depois nós termos um resultado. A consequência disso vai ser o quê? Vai diminuir, redução do fosso. Então, vai diminuir essa discrepância, né, que de fato acontece. Então, realmente, a letra B. Tá certo. Olhou a outra, né? Tá tudo bem. Vamos lá. 138, então. Aponte a opção que identifica corretamente os fins e os meios a que se refere. Esse exercício, esses dois aqui, eles são níveis mais hard, né? Mas eu coloquei justamente para, né, provocar também essa ideia da gente estudar, né, outras formas. Vai que, né, em alguns concursos, principalmente os concursos voltados para a área de direito, de administração, concurso público, eles cobram muita questão assim. Né? Então, eu coloquei essas duas aqui só para a gente sentir o drama. Né? E quando o treino é mais difícil, né? Na verdade o jogo fica mais fácil. Se a gente for treinar fácil, aí o jogo fica difícil, né? Vamos lá, então aponte a opção que identifica corretamente os fins e os meios a que se refere o autor do trecho abaixo, no cenário de futuro que ele antevê. Então, em um futuro não muito distante, os cientistas poderão, por meio da engenharia genética, alterar genes nas células-tronco responsáveis por inúmeras doenças e reimplantá-las no organismo, alterando o curso de doenças graves e intratáveis, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, diabetes e inúmeras outras doenças metabólicas. Isso sem falar no câncer e nos efeitos congênitos. As questões éticas envolvidas nessas pesquisas são enormes. Cabe perguntar, antes de tudo, se os fins justificam os meios. Aí, do Jornal do Brasil, né, Ética e Ciência, de Sérgio Abramoff. Né? Então, vamos lá. Letra A. A ideia aqui é o quê? Que os fins, então, aponte, vamos voltar ao comando, né? Aponte a opção que identifica corretamente os fins e os meios, que se refere ao autor, né, no cenário de futuro que ele antevê. Né? Então, fins é a cura de doenças intratáveis e incuráveis, os meios, questionamento das questões éticas envolvidas nas pesquisas de engenharia genética. Então, há questionamento. B, fins, alterar os genes que causam doenças. E os meios, então o meio aí seria o alívio do sofrimento humano, esse é o meio. Fins, manipulação de embriões humanos armazenados em clínicas de fertilização.
Meio, alterar o curso de doenças incuráveis. Vamos ver a próxima. Fins, clonagem de órgãos humanos. E os meios, substituir órgãos doentes por órgãos clonados sadios. É sobre isso que o texto fala. E na E, fins, alívio do sofrimento humano. E o meio aí é alterar genes da célula-tronco responsáveis por doenças e reimplantá-las no organismo. Então, de acordo com esse texto, existem coisas aqui que fazem sentido, mas de acordo com o texto, né, quais são os fins e os meios? O fim, né, é o objetivo, né, e o meio é a forma que é utilizada, né? Então, só tem uma alternativa aí possível. Ainda bem que hoje não é prova. Não, mas essas estão difíceis mesmo, tá, gente? Isso aí eu não tenho dúvida, eu tenho consciência disso. Mas a gente precisa forçar um pouquinho, né? Para deixar, né, o cérebro aí, né, mais ativo. Letra E. Maravilha, letra E, viu? Não tá tão difícil assim, a galera aí foi gabaritando, 138 E. Então, a 138 tá? Então, o meio utilizado é alterar justamente, né, os genes da célula-tronco responsável por doenças, né, implantá-las no organismo. E o fim, né, a finalidade dela, né, é o alívio do sofrimento humano. Ele já fala aqui, ó, em futuro não muito distante, cientistas poderão, por meio da engenharia genética, né, então, eles vão fazer o quê? Eles vão conseguir, né, então vão utilizar que meio? Alterar os genes, blá, 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 e aí ele fala ali, né, cadê? Responsável por inúmeras doenças, né, diabetes, esclerose, isso sem falar no câncer e nos defeitos congênitos. As questões éticas envolvidas nessa pesquisa são enormes. Cabe perguntar antes de tudo se os fins justificam o meio. Então, no futuro não muito distante, os cientistas poderão, né, reimplantar esses genes, né, na célula-tronco aí, que são responsáveis por inúmeras doenças, né? E aí dando, né, uma qualidade de vida aí para as pessoas, né? Essa é a ideia. Então, qual é a ideia? Né? O fim é o alívio do sofrimento humano, né? As pessoas vão parar de sofrer Alzheimer, né? Tem pessoas que vivem anos e anos e anos e anos com Alzheimer, né? Enfim. Então, essa é a ideia aí. Vamos na 139, Maria, Maria. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Vamos parar de cantar, senão o povo vai embora. Daqui a pouco não fica ninguém, mas vamos lá. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida, de Milton Nascimento, né? Uma canção dele aí bem conhecida, né? Então, a letra de Milton Nascimento traz uma personagem de nome comum, Maria, representativa de um povo e de suas dificuldades diárias, né? Então, a partir da segunda estrofe, introduzida pela conjunção mas, né? Quando ele começa ali, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, né? Então, são apresentadas saídas que levam à superação. Este elemento coesivo estabelece entre as estrofes, então, portanto, unir a relação de causa, tempo, oposição, proporção, adição. Né? Maria é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar. Né? Ela é som, ela é a cor, ela é o suor, é a dose mais forte e lenta, né? De uma gente que ri quando deve chorar porque tem sofrimentos, né? E não vive, aí pela questão da cor, né? E não vive, apenas aguenta. Mas, porém, é preciso ter força, é preciso... Ou seja, para ela aguentar tudo isso, ela precisa ter força, precisa ter raça, precisa ter gana. Quem traz no corpo a marca, né?
Maria, Maria, misturadora e alegria. Então, o que vocês colocaram aí? A ideia realmente aí, Meirelles, é de oposição mesmo. Né? Então, ela é tudo isso. Mas, para ser tudo isso, é preciso ter força, é preciso ter raça. Né? Então, dá uma ideia aí, contraste. Muito bem. Excelente. Causa não vai dar, essa ideia é tempo, proporção, nem adição. Por eliminação, né? A gente chega. Bom, 140. Marque a alternativa que tem a sequência correta dos sentidos que cada operador argumentativo dá às frases. Então, nós temos aí, ó, como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Então, esse como é a causa, é a comparação. Causa aqui de novo, finalidade ou causa. Nossa, tem 3 causas, né? É provável que seja, né, o primeiro seja a causa. Mas também, gente, não se iludam, tá? Eu já observei questões que a única que era totalmente diferente, acho que já caiu até uma no Chacal uma vez, que era a única que era totalmente diferente, não tinha outras alternativas, era justamente a resposta. Então, às vezes a gente se ilude, né? Fala assim, a causa tem 3, comparação soma, finalidade soma, então não vai ser nem comparação na finalidade. Então, não chute de qualquer jeito. Se for chutar, tente fazer um chute consciente, matar alguma alternativa, né? Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervoso, né? Então, qual foi o motivo, né, de eu não apresentar o trabalho, né? Eu estava muito nervoso, então era a causa, né? Então aqui também vai ser, se primeiro for causa, aqui também é a causa e está tudo igual. Bom, 3, os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se, olha o se, essa está mais fácil, né? O se aí é a condição, né? Se caso, né, usarem de violência. Aí matou, né? Não, ainda não. Aí a gente fica entre a e a E. Causa, causa, condição. Agora sim a gente pode matar a questão. Ah, essa ficou mais fácil. Estava doente, mas, né, foi trabalhar. Estava doente, porém, foi trabalhar. Né? Então aí não é a condição, é a oposição. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos, então eles são tão quanto. Então há uma comparação entre os brasileiros e os norte-americanos, aí é a letra A mesmo. Maravilha. Vamos seguir. 141. Leia e responda. Em outras vezes, o jovem não usa o preservativo quando em relacionamentos estáveis, justificando que seu uso pode gerar desconfiança em relação à fidelidade do casal. Apesar de que, no mundo hoje, o uso de preservativo nas relações poderia significar uma prova de amor e proteção para com o outro. A expressão destacada, apesar de que, pode ser substituída sem alteração de sentido por. Então, eu vou ter de colocar lá. Né? Vamos encaixar. Outras vezes, o jovem não usa o preservativo quando o relacionamento estável, justificando que seu uso pode gerar desconfiança em relação à fidelidade do casal. Se não, no mundo de hoje, senão não rola, né? Embora no mundo hoje, o uso de preservativo, visto que no mundo hoje, enquanto no mundo hoje, com o propósito de no mundo hoje, e aí? O que vocês optaram? Lembra que esse apesar de que, ele traz uma ideia de concessão, né? E uma conjunção nesse caso aí, que é concessiva, qual que seria? Perfeito, vamos embora. Embora, apesar de que, então, embora no mundo hoje o uso de preservativo é a B mesmo, bravo. E vamos a 142. Marque a alternativa correta. Podem acusar-me, estou com a consciência tranquila.
Os dois pontos aí do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. Portanto, e, como, pois e embora. Então, ao invés de eu usar os dois pontos, podem acusar-me. Aí eu usaria uma vírgula e usaria uma conjunção. Portanto, estou com a consciência tranquila e estou com a consciência tranquila. Como estou com a consciência tranquila, pois estou com a consciência tranquila ou embora estou com a consciência tranquila. Então, a gente testa todos, né? Então, podem acusar-me. 1, 4, 2. Pois. Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. Né? Maravilha. Veja que não cabe, né? Portanto, estou com a consciência, e estou, como estou, embora estou. Pois mesmo. Letra D. Pois estou. 1, 4, 3. Nas frases abaixo, cada espaço pontilhado corresponde a uma conjunção retirada. Então, onde nós encontramos o parêntese aí, né? É que nós retiramos a conjunção. Porém, já 5 sóis eram passados, quando dali nos partíramos, que dali nos partíramos, como. Esse acho que é o mais chatinho aí das alternativas, né? Tem quando, que, como. Depois, no segundo, estive doente, faltei à escola. Embora estive doente, como estive doente, que estive doente, ainda que estive doente, quando estive doente. 3, aqui já dá para ter uma ideia melhor. 3, mesmo que haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons. Embora haja maus, nem por isso devemos descrer, porque haja maus, embora haja maus, embora haja maus. Tem 3 emboras aí, né? 4, Pedro será aprovado desde que estude, ainda que estude, como estude, desde que estude. Dá para tirar algumas também. E chova, sairei de casa. Então, ainda que chova, desde que chova, logo que chova. Logo que chova, vou esperar a chuva, tá? Logo que chova, sairei de casa, porque eu quero pegar a chuva. Esse logo que chova, né, foi realmente... Por isso que a gente tem que retirar, né, as absurdas. Logo que chova, sairei de casa. Vou esperar chover, aí eu vou, tá? Enfim, a letra D totalmente incoerente, né? E o que vocês marcaram na 4.3? Um, 4, 3. Alfa. Porém, já 5 sóis eram passados, quando dali nos partíramos, que dali nos partíramos. Embora estive doente, faltei à escola. Mesmo que haja maus, nem por isso. Pedro será aprovado desde que estude, ainda que chova. As últimas até encaixam, mas as primeiras... Deixa eu ver, 4.3A, B, A. Porque até a primeira, ela dá um pouquinho de ideia de tempo, né? Por causa do passados, né? Mas o como não vai fazer sentido na segunda. Como estive doente, faltei à escola. Embora estive doente, né? Embora estive doente, o como é que vai fazer sentido? É o contrário. Como estive doente, faltei à escola. Agora, o embora estive doente é a concessão. Apesar de que estive doente,
Embora estiver, não vai fazer muito sentido. A ideia seria o como. Aí, como estive doente, faltei à escola, embora haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons, aí sim. Pedro será aprovado desde que estude, então é preciso estudar. Ainda que chova, mesmo que chova, né? Ainda que chova, sairei de casa. É a B mesmo. É a B. Embora, sim, eu acho que encaixaria melhor o quando da A na primeira. Mas o que também, né? Porque o que, como relativo aqui, ele pode só conectar. Porém, já 5 sóis eram passados. Que dali nos partíramos. O quando caberia melhor. Mas aí o segundo, embora estive doente, aí realmente não dá. Como estive doente, né? Faltei à escola. Aí é a letra B mesmo. Então, bravo. Voa, né? As outras não, as outras encaixam legal. Só essa primeira e a segunda que estão mais entrucadas, né? Vamos ver a 144. Em relação ao sentido que cada conjunção expressa nas orações a seguir, faça a enumeração aí de forma correta. Bom, vamos ler as frases e a gente encaixa, né? Se é oposição, adição, alternância, explicação, conclusão. É só olhar também, né? Porque, ora, olha aí o ora, já dá para matar, a gente já tira uma aí, né? Então, vamos ver. Há jovens casando muito cedo porque começam a namorar muito cedo também. Então, o que nós estamos fazendo? Qual foi a sequência que vocês botaram? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1... As jovens casando muito cedo porque começam a namorar muito cedo. Os deputados, ora preferiram votar, ora desistiam da votação. Normal, né? Os jovens querem expressar suas ideias, portanto, precisam de oportunidades. As meninas se aproximaram dos meninos, mas ninguém conversou sobre o passeio. As meninas se aproximaram dos meninos e conversaram sobre o passeio. 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3... 4 pois, né? Está explicando, as jovens casando muito cedo. Por que eles estão casando muito cedo? Porque começam a namorar muito cedo também. Então, há uma explicação para isso, né? 4 mesmo. Os deputados, ora, ou, né? Então, aí há uma alternância. Então, é 3 certinho, Paulo. Vamos ver se a outra é 5. Os jovens querem expressar suas ideias, portanto, precisam de oportunidade. Estou concluindo realmente. Os jovens querem expressar suas ideias, mas para isso, né? Então, concluindo, eles precisam de oportunidades. Depois de, você botou 1, vamos ver, as meninas se aproximaram dos meninos, mas, porém, ninguém conversou sobre o passeio. Então, há uma oposição. E aí as meninas se aproximaram dos meninos e conversar. Então, além de se aproximar, elas também conversaram sobre o passeio. A adição. Perfeito. Então, aqui não tem alternativa, né? A, B, C, D, E, mas tem 4, 3, 5, 1, 2. Então, aqui é 4, 3, 5, 1, 2. Normalmente, eles colocam, né, a sequência. Então, a sequência é letra A, 4, 3, 5, 1, 2. Letra B, 4, 5, 3, 2, 1. Né? E aí você opta aí pela letra correta. Vamos a 145. Leia os enunciados a seguir. Minha irmã saiu, mas voltará logo. Bom, aí nós temos as sequências abaixo aí. Então, está dizendo na primeira que é adversativa, na B está dizendo que é alternativa e as outras adversativa. 2, acordei tarde, portanto, chegarei atrasado. Aí tem concessiva, conclusiva, adversativa como opções. 3, a vida era proveitosa e divertida. Tudo é aditivo. Isso aí ninguém resolve, né? Porque todas são aditivas.
4, não anda nem deixa os outros passarem. Adversativa, conclusiva, aditiva. E assim, ora a hora. Opa, temos que começar de trás para frente. Ora a hora é sempre alternativa. Então, eu posso tirar uma aí, né? A letra D. A D está fora. E aí? Não ajudou muita coisa não, né? Três, tá tudo igual. Minha irmã saiu, porém, mas, porém, todavia, voltará logo. É adversativa, então eu posso tirar B, né? Então nós tiramos B e D, Bravo e Delta. Alfa, Charlie ou Eco? Não anda nem deixa, nem uma coisa nem outra. Eita, isso aí ninguém fez? Ah, eco, perfeito. Então, a minha irmã saiu, porém voltará logo, mas voltará logo, adversativo. Então, ela saiu, mas ela volta. Acordei tarde, portanto, a conclusão, portanto, né? Então, conclusiva. A B eu já tinha tirado, a D também. A única conclusiva, então, que sobrou foi a E, né? A eco. 3 de todas são aditivas, não vai mudar nada. A 4 não anda nem deixa os outros passar, então não faz nenhuma coisa e nem outra, né? Então tá somando as ideias aí, nenhum nem outro, né? Nem. E ora a hora alternativa. Muito bem, letra E. 146, a conjunção E normalmente é usada como conjunção coordenada aditiva, porque soma, né? No entanto, nós vimos isso na aula passada, em uma das alternativas abaixo isso não ocorre, porque ela tem um outro valor. Então vamos ver. Não se preparou para o concurso e conseguiu passar. B, Maria é amiga de César e Vera de Mário. C, entrou, comprou ingressos e saiu logo. D, saia daí e não volte mais. E, nenhum nem outro conseguiu pagar a conta e ficaram devendo o almoço. Ah, no nem. E o que vocês colocaram na 146? Esse não vai dar ideia de soma. Vejam assim, pensando nas ideias, não simplesmente na conjunção, porque o E está em todas, né? Então eu tenho que observar a ideia. Ah, né? Se eu fosse substituir por uma conjunção mais óbvia, qual que eu usaria? Qual a conjunção? Beleza, eu concordo que é a mesmo, mas qual a conjunção que nós usaríamos aí? A C não dá, Meirelles, porque ó, entrou, comprou e saiu. Então foram coisas que aconteceram. Então foi só uma soma de coisas. Entrou, comprou e saiu. Mas qual que seria na A se eu fosse substituir por alguma outra conjunção mais óbvia? Mas, Eduardo, muito bem. Então não se preparou para o concurso, mas conseguiu passar. Porém, né, aí conseguiu passar. Então, a lógica é, né, você passa se você estudar. Ele não se preparou, né, mas conseguiu. Então, letra A. Contudo, conseguiu passar. 147, assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Então, dá uma ideia de conclusão, né?
Essas conjunções são coordenativas, então eu só quero saber o quê? O sentido, se é coordenativa conclusiva, né? Se ela é explicativa, o que ela é. Então, conclusiva dá ideia de conclusão. Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. B, os meninos ora brigavam, ora brincavam. C, Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. E Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Boa essa, né? O que nós temos, então? Alfa. Sérgio foi bom pai, então conclui-se o quê? Né? Logo, Sérgio foi bom filho, né? O que nós podemos concluir com isso? Logo, será um bom pai. Então, a conclusão disso é que ele será um bom pai. Os meninos oram brincavam, então oram brigavam, oram brincavam. Né? Então, está alternando. Alternativa. Jaime trabalha depressa, contudo, né, produz pouco, mas produz pouco. Porém, produz pouco. Ele trabalha depressa, né? Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver, né? Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem, né? Então, a única que dá ideia de conclusão aí, Sérgio foi bom filho, então o que eu posso concluir com isso? Logo, será um bom pai. Maravilha. Show de bola. Viu que não estava tão ruim assim, porque vocês, né, conseguiram acertar muita coisa aí. Bom, gente, tem então um exercício. Vou dar aí uns 20 minutos para vocês fazerem. Pode ser? Ó, são 10 para as 8, então 8h10. A gente inicia a correção. Ah, são só 20 minutos? Mas assim, vão fazendo e os outros a gente vai raciocinando junto, tá? Se sobrar alguma coisa aqui, a gente corrige na aula que vem também, não vamos morrer por isso. São bastante, nós vamos agora até a 170, quase 200 questões, né? 148 a 170. Então, eu vou montando aqui, assim, né, se vocês quiserem fazer o print aí, né, do gabarito. Eu vou montar aqui o esqueleto enquanto vocês vão fazendo. Beleza? Então, 48 agora.
Eita, quebra não.
Vamos lá? Conforme combinado, né? Passaram aí os minutinhos. Aí nós vamos lendo, vamos fazendo junto, vamos comentando. Então temos aí a questão de interpretação, que a gente não pode abandonar de jeito nenhum, né? Questão aí de polissemia, né? Incoerência, né? De colocação pronominal. Tem também a figuras de linguagem, classes gramaticais. Então tem um pouquinho de cada coisa aí do que nós já estudamos até aqui, né? Então vamos lá, para 148, vamos ver o que nós temos. Falta de educação e velocidade. Às vezes a gente encontra textão assim, dá uma preguiça, né? Mas olha só, gente, dê uma olhada. Quando sim, tiver só uma questão em relação ao texto, aí você dá uma olhada, porque isso já aconteceu, né? Teve uma vez que eles botaram um textão grandão, deve ter uns 3 anos essa prova. Eles colocaram um texto bem grandão e a questão era de gramática, não tinha nada a ver com interpretação e era só uma questão. Então nem precisava ler o texto. Né? Se você olhasse a questão, porque eles destacaram, né, um verso lá, um trecho, um período do texto, e perguntaram algo ali de gramática, não lembro se era verbo, alguma coisa que era voltada à gramática. E aí não tinha nada a ver, não precisava voltar o texto, precisava ler aquele texto enorme, só por causa de né, uma questão de gramática, então dava, nem precisava do texto, o texto estava ali de enfeite, para dizer a verdade. Mas aí você olha, só tem uma questão de interpretação, então primeiro você lê a questão, lê as alternativas e vai buscar no texto. Agora, se você tiver 3, 4, 5 questões, né, tiver mais de 2 aí pelo menos, relacionadas à interpretação, aí é interessante você fazer primeiro a leitura do texto. Aí você vai ler o texto de que forma? Vocês vão mapeando esse texto. O primeiro parágrafo fala do quê? Ah, tal coisa. O segundo, tal coisa. Né? Quando é textão assim, você vai mapeando esse texto, sublinha alguma coisa que você encontrar de importante, algum dado, alguma informação, um número, né? Então, assim, busquem informações no texto enquanto vocês vão lendo, tentem entender, que aí quando vocês forem para a questão, vocês sabem onde vão voltar. Porque a pior coisa que tem é quando eu vejo assim, né, aluno, por exemplo, você pega uma prova, aí você vê o aluno passar a mão assim, né, o candidato aí no caso, passar a mão no texto. Aí vai lá, vê outra questão, aí começa tudo de novo. Aí vai lá, olha outra questão, aí vai lá de novo no texto. Então, se você mapear o texto, você vai colocando chaves aqui no texto, você vai dizendo o que cada parágrafo vai trabalhando. Quando você for na questão, você volta direto no parágrafo. Você não precisa ficar, né? Já faz a técnica do skimming, né? E depois você vai usar o scanning. Então, você vai buscar, né, diretamente a informação onde ela, né, está. Não precisa, né, ler o texto todo de novo e ficar passando o dedo, né? Então, vamos lá, vou fazer a leitura do texto. Ó, falta de educação e velocidade. Os anjos da morte estão cansados de nos recolher, a nós que nos matamos ou somos assassinados no tráfego das estradas, cidades, esquinas desse país. Os anjos da morte estão exaustos de pegar restos de vidas botadas fora. Os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. Os anjos da morte suspiram por todo esse desperdício. Se eu não me engano, ó, que segunda questão aí fala de atônitas, né? Nós temos que pegar aí a informação. Pode até circular esse atônita, sublinhar, enfim, destacar, porque a segunda questão vai falar de atônitas. Esse texto aqui tem 3 questões, né? Bom, então ele só introduziu mostrando que os anjos da morte estão cansados aí, né, de juntar os defuntos, resumindo é isso. Bom, não sei se as propagandas que tentam aos poucos aliviar essa tragédia ajudam tanto a preservar vidas quanto as intermináveis, ricas e coloridas propagandas de cerveja ajudam a beber mais e mais e mais, colaborando para uma parte dessa carnificina. Mas sei que estou no limite. Não apenas porque abro jornais, TV e computador e vejo a mortandade em andamento, mas porque tenho observado as coisas em questão. Recentemente, dirigimos
numa autoestrada, percebi o motorista tentando empurrar para o canteiro central um carro que seguia à minha frente na faixa esquerda, na velocidade adequada ao trajeto. Chegava provocadoramente perto. Pertinho, pertíssimo, quase batia no outro, que se desviava um pouco lutando para manter-se firme no seu trajeto sem despencar. Aí foi retirado um trecho daí. Então, aí, o que ele está tratando aqui nesse parágrafo, né? Que a gente tem propagandas aí que falam do trânsito, né? Se beber não dirige, mas em compensação, né, tem lá as propagandas de cervejas que, né, te induzem a beber mais, e aí ele vai falando aí sobre o fato, né? Depois, atenção, os jovens são, em geral, mas não sempre, mais arrojados, mais imprudentes, têm menos experiência na direção. Portanto, são mais inclinados a acidentes, bobos ou fatais, em que a gente mata e morre. Não é à toa que o seguro, né, para jovens aí é sempre bem mais caro, né? Mas há um número impressionante de adultos, mais homens do que mulheres, digam-se de passagem, porque talvez sejam biologicamente mais agressivos, né? Cometendo loucuras ao dirigir, avançando o sinal, quase empurrando o veículo da frente com seu para-choque, não cedendo passagem, ultrapassando em locais, absurdos sem a menor segurança, bebendo antes de dirigir, enfim, usando o carro como um punhal hostil. Então aqui vai falar sobre a questão, além dos jovens, os homens também, que acabam abusando um pouco mais no trânsito. Cada um se porta, aí você vai colocando essas informações, né, no cantinho aí, porque quando você for ao texto fica mais fácil. Cada um se porta como quer ou como consegue. Isso vem do caráter inato, combinado com a educação recebida em casa. Quando esse comportamento ultrapassa o convívio cotidiano e pode mutilar pais de família, filhos e filhas amados, amigos preciosos, ou seja, lá quem for, então é preciso instaurar leis férreas e punições comparáveis, que não permitam escapadelas nem facilitem cometer a infração com branda cobrança, que não admitam desculpas e subterfúgio, não premiem o erro, não pequem por uma criminosa omissão. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre a educação, né, que a gente recebe em casa e acaba aplicando também aí no trânsito. Precisamos em quase tudo de autoridade e respeito para que haja uma reforma generalizada, passando da desordem e do caos a algum tipo de segurança e bem-estar. Autoridade justa, mas muito rigorosa, é o que talvez nos deixe mais lúcidos e mais bem educados, em casa, na escola, na rua, na estrada, no bar, no clube. Dentro do nosso carro, e os fatigados anjos da morte poderão, se não entrar em férias, ao menos relaxar um pouco. Lia Luft, né? Era uma grande escritora e faleceu recentemente. Vamos lá, na questão 148, depreende-se da leitura do texto, né, de interpretação que, letra A, as propagandas contra a violência no trânsito são tão eficazes quanto as de cerveja. B, motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidentes de trânsito. C, somente a educação de qualidade reverterá o caos presente no trânsito. D, as mulheres não são capazes de violência no trânsito em função de sua natureza dócil. E o consumo de álcool é a principal causa de acidentes no trânsito. E o que vocês colocaram? Leite disse que ficou na dúvida entre B e E. Motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidentes. Mas o que o texto realmente trata, né? O consumo de álcool é a principal causa de acidentes no trânsito. O que vocês perceberam? Vocês também ficaram com dúvida que nem o leite na B e na E? Bom, já é um bom sinal, porque ou é uma ou é a outra. Vamos ver aqui. As propagandas contra a violência no trânsito são tão eficazes quanto as de cerveja. Então, a Lia Luft aqui, ela afirma não saber, né, se as propagandas que tentam aliviar essa tragédia, né, em relação às inúmeras mortes, enfim,
são tão eficazes quanto as de cerveja. Então, essa não poderia ser mesmo. A C, somente educação, vou pular B, porque nós estamos entre B e E, né? Vocês foram de B. Vamos ver aqui, a gente já elimina, vamos ver a C. A autora é somente educação de qualidade reverterá o caos presente no trânsito. Então, aqui nesse caso, a autora, ela fala o quê? Que fala sobre as leis férreas, né, e punições comparáveis, né, no texto. Então, ela afirma categoricamente essa necessidade, né, de aplicar leis férreas e punições comparáveis. Então, não, assim não é. D. As mulheres não são capazes de violência no trânsito em função de sua natureza dócil. O texto não fala da mulher ser dócil, né? Ele fala ali, ó, que há um número impressionante de adultos, mais homens do que mulheres, diga-se de passagem, cometendo loucuras, ao dizer mais homens do que mulheres. Então, não quer dizer que as mulheres também não cometam, né? Mas, né, a probabilidade é sempre menor, então a gente consegue observar que as mulheres também são capazes de cometer violência, mas em comparação ao homem, o número é muito menor, né? É ínfimo. Então, não quer dizer que elas não façam. E no texto não fala, né, dessa docilidade aí da mulher. Aí nós estamos entre B e E. Aí deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. As de cerveja são mais, a letra D diz, não diz nada que as mulheres são dóceis. Isso mesmo. Diz dos homens serem agressivos. Os homens são mais agressivos. Agora vamos ver na B e na E, né, que foi a dúvida. Motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidentes de trânsito. Ele cita, né? A gente percebe que ela deixa claro, né? Fica bem evidente os comportamentos aí agressivos, inconsequentes, imprudentes dos homens. Essa parte aí já vai estar aqui no terceiro parágrafo, terceiro e quarto aqui, né? Os jovens são em geral, mas nem sempre arrojados, mas, né, mais prudentes, têm menos experiência na direção. Aí depois ele no próximo, né? Ultrapassa. Aqui mesmo. Mas há um número impressionante de adultos, mais homens do que mulheres, diga-se de passagem, porque talvez sejam biologicamente mais agressivos, né, cometendo mais loucuras. Então, a dizer que os motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidente no trânsito, não estaria errado. Vamos ver a E. O consumo de álcool é a principal causa de acidente. Não. Olha só, é a B mesmo. Porque o que acontece? O álcool ele é apontado como uma das causas, né, da violência no trânsito. Colabora, sim, para essa carnificina, né, onde ela cita ali. Mas é só uma. Né? Então, ó, mais homens do que mulheres cometendo loucuras. Então, eles são biologicamente mais agressivos, né? Cometendo loucuras ao dirigir, avançando o sinal. O avançar o sinal também provoca acidente, quase empurrando o veículo da frente com seu para-choque, não dando passagem, né, não cedendo passagem, ultrapassando em locais absurdos, sem a menor segurança, né, joga pelo acostamento, vai, né? Bebendo antes de dirigir é uma delas. Enfim, usando o carro como um punhal hostil. Então, é somente uma. E a alternativa diz o quê? O consumo de álcool é a principal causa. Não. Tá no balaio, né? Então, ela é uma das causas e não a principal, exato. Melhor não lá logo, não. Aí, consequência, pode enquadrar o uso do álcool. Agora captei, não fiz que o álcool é a principal. O problema, às vezes, é uma palavrinha, né? Que acaba, né, invalidando a questão aí, né? Então, o consumo de álcool é a principal causa. Não. Né? Então, são várias as causas e ela é uma delas. Então, é a letra B. Às vezes, você falou ali, é melhor anular logo.
Às vezes a gente vai, eu mesmo quando eu fui montar o gabarito ano passado, tinha uma questão que realmente precisava refletir, né? Porque às vezes fica tudo tão ambíguo, né? E a gente tem que buscar alguma coisa que realmente deprecia aí, né? A questão alternativa. Então, às vezes está tudo tão parecidinho e normalmente a gente fica, né? Entre duas alternativas. Então, a gente tem que buscar alguma coisa que, né, não condiz mesmo, né? Então, vamos lá, 149, agora sobre o atônitas, né? No trecho do texto de interpretação, os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. A palavra em destaque pode ser substituída sem prejuízo de significado no contexto e, respectivamente, por desesperançadas, amaldiçoadas, perplexas, emocionadas ou abnegadas. Lembra? Ai, nossa, eu estou atônita. Né? Já ouviram esse termo? Né? Alguém já mencionou, nossa, eu estou atônita. Né? Então, seria o que essa ideia? O que vocês colocaram aí? C. Nossa, eu estou perplexa. Eu estou atônita. É um termo que a gente usava até com bastante frequência, né? Alguns anos aí, mas hoje, né, já não se usa tanto. Um dia desse eu estava na prova dos meninos, né, no colégio e alguém perguntou, professor, o que é atônita? Né? E aí é bem isso. Então, o atônito sempre dá aquela ideia de surpresa, né? Então, pode expressar essa perplexidade, né? Enfim, estou perplexa, né? Então, nesse contexto aí mostra, né? Os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas, né? Então, expressando aí que está surpreso pela, né? A questão aí de morte prematura, né? Violenta, enfim. Desesperançados daquela ideia de falta, de perda de esperança, né? Tá descrente, não vai trazer esse significado, né? B, o adjetivo no caso ali, amaldiçoadas, também amaldiçoou, né? Então castigado, maldito, ou seja, não vai caber dentro desse contexto. Emocionadas, né? Tudo que é emocionado, né, vai tratar do sentimento. Então, também aqui ficou meio fora de contexto. E abnegado? Abnegado é quando você renuncia, né, aos próprios interesses, sabe? Você se sacrifica em benefício de outra coisa, de alguém, enfim. Também não vai caber. Né? Então, perplexas aqui seria o ideal. Então, letra C, muito bom. Acho que aqui foi todo mundo C, né? Vamos ver então a 150. Na conclusão do texto de interpretação, a autora, letra A, mostra que nos últimos anos o consumo de álcool por menores tem aumentado muito. B, analisa cientificamente o que leva os jovens a serem mais imprudentes no volante. C, ressalta a importância de ações mais rígidas e justas contra motoristas infratores. D, critica a ineficácia das propagandas que tentam coibir o consumo de álcool. E apresenta um projeto de lei para ajudar a diminuir o caos no trânsito. Então, o que nós temos aí? Na conclusão do texto. O que ela sugere aí, ó? Precisamos em quase tudo de autoridade e respeito para que haja uma reforma generalizada, passando da desordem e o caos de algum tipo de segurança e bem-estar. Autoridade justa, mas muito rigorosa, é o que talvez nos deixe mais lúcidos, mais bem educados em casa, na escola, na rua, na estrada, blá, blá, blá. E os fatigados anjos da morte poderão, se não entrar de férias, ao menos relaxar um pouco, né? Um pouquinho antes ela sugere aqui também, ó, cada um se porta como quer, como consegue. Isso vem do caráter inato, combinado com a educação recebida em casa. Quando esse comportamento ultrapassa o convívio cotidiano e pode mutilar pais de famílias, filhos, ou seja, lá quem for, então é preciso instaurar leis férreas, punições comparáveis,
que não permite escapadelas, né? Então que alguém seja beneficiado aí, né? Nem facilite cometer infração com branda cobrança, né? Não, vamos cobrar aqui só R$100, tá bom? Que não admitam desculpas, subterfúgio, não premie o erro, não peque por um criminoso. É, exatamente. Então, o que, que ela fala entre B e C, né? Mais para C do que para B. Exato. Por quê? Ela ressalta a importância de ações mais rígidas e justas contra motoristas infratores. Então, que não seja, né? Que ninguém suavize, né? Muito pelo contrário, que pese a mão. Né? Então, ela fala ali, a B analisa cientificamente, né, o que leva os jovens a serem mais imprudentes no volante. Né? Então, essa ideia é muito pessoal, né? Parte de crença, né? Não aponta nenhum dado comprovado cientificamente. O texto não fala, né? Analisa cientificamente o que leva os jovens a serem mais imprudentes no volante. O texto cita os jovens, né, como imprudentes, mas não está analisando nada, não tem dado nenhum, não tem dado científico, não tem porcentagem nenhuma. Então, não tem nada que realmente comprove, né? Se cita porque, né, então se fala, né, de repente ouviu falar, né, se comenta, às vezes ela assiste muito jornal, enfim. Seria assim mesmo. Critica a ineficácia das propagandas, que tentam proibir. Ela nem chega a afirmar sobre a ineficácia aí das propagandas de fato, né? Depois apresenta um projeto de lei para ajudar. Não tem nenhum projeto de lei aí. Né? Ela aponta a necessidade de leis mais rigorosas, né? Mas ela não apresenta nenhum projeto. Né? Então, seria a letra C. Aí a gente tem que ir eliminando, né? Vamos lendo, vamos observando, vamos eliminando. Questão 5.1. Véi, o cara tá frito. Bom, considerando-se a linguagem verbal e não verbal, então são 2 ovos aí, olhando para um ovo frito, né? Mas corretamente dizendo que esse ovo está estrelado, porque o ovo frito é como se fosse um omelete, né? Esse ovo é estrelado. Então, considerando a linguagem verbal e não verbal, né, é correto afirmar que a expressão está frito. Então, não gera ambiguidade em função do contexto. B, cria ambiguidade pelo caráter polissêmico da linguagem. C, só pode ser entendido em sentido literal, ou seja, sentido, né, do dicionário, né, o sentido denotativo e não conotativo, aquele que a gente atribui, né, significado. D, provoca incoerência, já que no contexto se mostra confusa para o leitor. E não está adequada pelo desvio da norma padrão. O que vocês colocaram na 151, na questão aí dos ovos? Bravo? Cria ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade, duplo sentido, né? E dá um duplo sentido mesmo. Não gera ambiguidade, gera assim. O cara tá frito, né? Então, quando eu falo assim, nossa, quando alguém está em apuros, né? A gente percebe alguma situação, né, complicada. Aí a gente fala assim, caraca, ele tá frito, ó, tá lascado, né? Então, gera ambiguidade sim, né? Porque ele está frito no sentido de que ele foi frito, que foi quebrado, né? E alguém vai comer também, né? Então, o que ele, né? Ele está lascado, que ele realmente, literalmente está frito. Então, há uma ambiguidade sim. Então, a A eu posso tirar. C só pode ser entendido em sentido literal, não, porque esse sentido, ele... né, ganha novas conotações. D, provoca incoerência, já que no contexto se mostra confuso para o leitor, não, a gente consegue perceber. E não está adequado pelo desvio da norma padrão.
Não há desvio de norma padrão e tal. É uma charge, né? Enfim, cria ambiguidade pelo caráter polissêmico da linguagem. Isso porque nós temos vários sentidos, né? Então, aí é B. Esse frito pode ser interpretado como ele está literalmente frito, e isso, leite é frito em apuros, né? Há um duplo sentido, muito bem. Ele está lascado, né? Está frito. Nós usamos muito esse termo, né? Eita, o cara está lascado. Eita, ele está frito. Então, vamos para 152. A capa da revista, reproduzida abaixo, traz a seguinte manchete. Sorria, você está demitido. Como extrair o melhor? Um belo pacote de saída e até uma recolocação no pior momento de sua carreira. Então, você tem aí, né, exame, revista, tem a marca de um sapato aí, né, como se fosse usar aquele termo, né, vai tomar um pé na bunda, né, aquela expressão que as pessoas usam mesmo. Sorrir, você está demitido, e aí como extrair melhor um belo pacote de saída até uma recolocação no pior momento de sua carreira. Bom, vamos ver então aí, tem a fonte aí disponível, né, então... Produto Mercado Livre, enfim. A respeito do texto verbal e da imagem da capa, pode-se afirmar que, número 1, o desemprego é apresentado de forma otimista, pois o verbo sorrir cria o contraste entre desemprego e recolocação. 2, a imagem sugere um pé na bunda, que no vocabulário informal é usado para quem perdeu o emprego. 3, há um certo grau de formalidade no tratamento do leitor, o que garante certo distanciamento de seu público. E 4, a antítese melhor e pior cria no leitor expectativa positiva em relação ao assunto que será tratado na revista. E aí, o que vocês colocaram nessa 152? Você botou, coloquei a 152, coloquei o quê? Se dá para tirar alguma, a gente já risca aí, né? E vai trabalhar com as possibilidades. Ah, tá. Meirelles, Robson, D. Então, a A para D, a diferença é que a 1 entra na A e na D não, é só a 2 e a 4. Alain, meu sobrinho, olha aí. Vamos lá. É brincadeira, gente. Dois está correto, com certeza. Eu também concordo. 2 está correto, com certeza. Então, a gente pode tirar B e a C, com certeza. Né? A imagem sugere um pé na bunda, que o vocabulário informal é usado para quem perdeu o emprego. E aí, outra que vocês tenham certeza. Vamos ver então a 1. O desemprego é apresentado de forma otimista, pois o verbo sorrir cria o contraste entre desemprego e recolocação. Ele cita, olha gente, o sorria está bem grande, amarelo, de cor diferente, né? A gente usa muito aquele termo, né? Sorria, você está sendo filmado, aí tem a carinha, né? Então, sorria, você está demitido. Como extrair o melhor? Um belo pacote de saída e até uma recolocação. Então, ou seja, mesmo na desgraça, você consegue, né, extrair algo bom no pior momento de sua carreira. Então, vejam que nós temos travessão, né? Como extrair o melhor no pior momento. Veja, vou retirar esse travessão aí, veja que ele inicia e ele fecha, como se fosse um parêntese, né? Então, aqui é como se nós tivéssemos um aposto. Algo que está explicando aí no meio. Então, se eu retirar isso, vai ficar assim, ó, sorria, você está demitido. Como extrair o melhor no pior momento de sua carreira. Então, o desemprego é apresentado de forma otimista, pois o verbo sorrir cria o contraste entre desemprego e recolocação, né? Então, um belo pacote de saída até uma recolocação. Então, às vezes, é um necessário aí, né? Então, a 1 está correta assim. Então, a 1, a 2 e a 4, né? Para saber se... Porque não tem 1 e 2. Tem
tem que ser a letra A, porque ó, 1, 3, 4, 1 e 4. Então, se tem 1 e 2, a 4 está certa. Antítese, melhor e pior. Antítese são palavras contrárias, né? Bonito e feio, grande e pequeno, né? Então, aí nós temos antítese melhor e pior, criando no leitor expectativa positiva em relação ao assunto que será tratado na revista. Exato. Então, seria a letra A mesmo. Mas essa daqui realmente a gente tem que, né, observar bem aí, porque... Porque o que na cabeça da gente, aquela história, né? Pô, como é que vai ser algo positivo, né? Vai tratar o desemprego como forma otimista? Porque para a gente, né? Pô, vou perder o emprego, isso, né? Vou tratar isso de forma otimista, vou sorrir. Então, para a gente é difícil realmente, né? Mas a gente tem que se ater à questão, né? À interpretação e não aquilo que a gente realmente pensa. Então, tem hora que a gente precisa se distanciar um pouco, né, da nossa realidade aí, e aprofundar só no texto. Vamos a 153. Considere a frase a seguir. As pessoas desejam chegar à felicidade, mas muitas vezes deixam de considerar que, para alcançar a felicidade, é preciso saber enxergar a felicidade em momentos simples do cotidiano, conferindo a esses momentos simples do cotidiano um valor especial. Vejam que há muita repetição, né? Alcançar a felicidade, é preciso saber enxergar a felicidade em momentos simples do cotidiano, conferindo a esses momentos simples. Tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos usado aí pronome para substituir, né? Porque o pronome, a gente tem, né? A gente consegue substituir e evitar essas repetições. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Sorrir, achei mais irônico do que positivo. Pois é, então, às vezes a gente acaba porque, pô, quem é que vai ficar feliz por ter, né, perdido o emprego? De fato, é complicado. Então, às vezes a gente tem que se despir, né, das nossas ideologias, dos nossos pensamentos, né, para conseguir realmente fazer uma interpretação. Então, para eliminar as repetições do texto, garantindo a correção da frase, conforme a nova norma padrão da língua, as expressões destacadas devem ser respectivamente substituídas por alcançar-lhe, alcançá-la, alcançar-lhe, alcançá-la, está igual aí, né? Enxergá-la, enxergar-lhe, conferindo-os, conferindo-lhe, conferindo-lhes. São as diferenças que nós temos aí. Então, é só substituir. As pessoas desejam chegar à felicidade, mas muitas vezes deixam de considerar que para alcançar ela, ou seja, para alcançar a felicidade, se ela vai entrar como alcançar-lhe ou alcançá-la? Vocês colocaram a E, né? Mas alguém colocou a E? O alcançá-la está certo mesmo, porque alcançar ela, alcançá-la. Se fosse alcançar ele, alcançá-lo, então seria o lá. Então a gente pode tirar alcançar-lhe, alcançar ele, né? Alcançar-lhe. Então, a gente tira A e tira C. Aí vai sobrar, ó, B, D e E. O único que está diferente aqui seria o E. Mas o B e D, vamos ver, porque pode ser também, né? Vamos ver aqui. Então, para alcançá-la, é preciso saber enxergar a felicidade. Se nós estamos falando da felicidade, novamente da felicidade, então é ela. Para alcançá-la, é preciso saber enxergá-la. Então, a gente mantém o padrão aí, conferindo a esses momentos simples, em momentos simples do cotidiano, conferindo a esses momentos simples, ou seja, conferindo a eles, né? Conferindo, então, momentos simples são eles, então, conferindo-lhes. Muito bem, então é mesmo, não tem para onde fugir, não. Excelente, é de excelente. Vamos ver o próximo, aí tem mais um textinho, só que esse é pequenininho, são duas questões, vamos ver aí. Pelo Espírito, foi retirado um trecho, tá? Esse texto é Vidas Secas, né? Adoro, Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? No modernismo aí. Bom, pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado.
Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, resoluto, examinou os arredores. Né? Ele perdeu o filho. Bom, Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda sem a Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíram sobre o peito. Esse é o outro filho, porque um acabou se perdendo, mas o outro cansou, né? E aí ele estava furioso com ele. Então agarrou-se os bracinhos que lhe caiu sobre o peito, moles finos como cambitos. Sim, a Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Bom, quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é texto dissertativo, com alguns elementos descritivos. Está dissertando, né? É um texto descritivo com alguns elementos narrativos. C, não se trata de texto narrativo, pois não há personagens. D, trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo. E vejam que um contradiz o outro. Então, se eu posso eliminar um, então eu posso ter a expectativa do outro, ou vice-versa, né? O texto apresenta personagem narrador. Ou seja, o personagem narrador, ele é personagem ao mesmo tempo ele narra. O que vocês colocaram em relação à tipologia desse texto? Vamos ver aí. 154. D. Meirelles foi de D. Flávio, bravo. Então, deixa eu ver, é bravo e delta, né? Então, a bravo aqui é um texto descritivo com alguns elementos narrativos. D, trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo. Alguém desempata? Leite B, vai com Flávio. Bom, se você pensar em Vidas Secas, Vidas Secas é uma obra de Graciliano Ramos, da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Temos algumas obras nesse período aí, como 15 também, de Raquel de Queiroz, que vai falar sobre a fuga, né, dos sertanejos, né? Então, quando eles buscam, né, eles saem, atravessam todo o sertão nordestino, né, indo geralmente em direção a São Paulo, né, em busca de uma vida melhor. E aí? Ou seja, a obra, ela faz o quê? Ela descreve, né, com elementos narrativos, ou ela narra sem traços dissertativos? E agora? Então, o livro, o que ele faz? Ele descreve com elementos narrativos ou ele narra sem nenhum traço dissertativo? Brava, delta. Vamos ver, é texto dissertativo com alguns... Não é dissertativo porque o texto dissertativo, né, normalmente é dissertativo argumentativo com elementos descritivos, ou seja, ele não traz convencimento, né, então... Vamos ver a C. Não se trata de texto narrativo, pois não há personagem. Tem personagem, sim. Olha só. Não se trata de texto narrativo, pois não há personagem. Isso quer dizer que o texto narrativo precisa de personagens. Então, a C realmente não dá. O texto apresenta personagem narrador, então
ele é personagem e ao mesmo tempo ele narra o texto. Não. Né? Não tem nenhum personagem aqui narrando. É alguém que está de fora, né, visualizando a situação e fazendo uma narrativa. Então, não é alguém que está dentro do texto narrando. Não, é AD, gente. Trata-se de uma narração, ou seja, ele vai narrar, né, o sertanejo, ele vai narrar a história. Nós temos o Fabiano, assim, a Vitória, né, os filhos mais velhos e o filho mais moço, porque eles nem são registrados, eles chamam o filho, né, mais velho e o filho mais novo. Tem a cachorra-baleia, não sei se vocês vão lembrar dessa obra aí, a cachorra-baleia, ela morre, tem um papagaio, né, então, assim, a Vitória, que era doida pela cama do senhor Tomás da Baladeira, queria uma cama igual a dele. Então, gente, é uma narração, porque ele vai falar, ele vai narrar os fatos, tudo que vai acontecendo no trajeto deles durante essa travessia do sertão. Né? Vai narrar que o cachorro morreu. Então, ó, pelo espírito atribulado sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Tem muita descrição, porque era característica realmente do período, né? Então ele vai descrever, talvez vocês tenham se apegado aí a essa questão, é um texto descritivo, não. Está narrando um fato, aqui está narrando um trecho, mas ele narra toda a história, né? E aí, claro, com muita descrição, porque era uma característica aí, né? Graciliano Ramos fazia isso com muitos detalhes. Mas ele é uma narrativa, tem personagem, nenhum traço dissertativo, de fato, não. Então seria a letra D. É uma obra linda. Tem um filme também. Vamos lá, então, 154D, 155. O trecho Pensou nos Urubus refere-se a qual sujeito? Ao espírito, ao sertanejo, à ideia, ao filho ou ao descampado? Quando ele fala pensou nos urubus, quem é que pensou nos urubus? Alguém. Esse alguém é quem? Aí volta lá no texto. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba, ruivo e sujo, resoluto, examinou os redores. Aí entra a esposa, né? Assim, a Vitória, estirou o beiço, indicando vagamente uma direção. E aí? Pensou nos urubus, quem seria o sujeito? Quem é que pensou nos urubus, né? Então, o verbo está aí, pensou. Quem? Alguém. Esse alguém é quem? Pensou nos urubus. Se refere ao espírito, ao sertanejo, à ideia, ao filho ou ao descampado? A situação aí está entre o filho e o sertanejo, né? Mas quem que pensou nos urubus? O sertanejo. Né? O sertanejo aí, no caso, é o Fabiano. Né? Então, que está aí fugindo aí da seca, né? Em busca aí de uma vida melhor. Muito bom. Vamos agora ao 156. Agora sim nós temos uma propaganda, né, sobre a bebida, enfim, se beber não dirija, né? Se dirigir não beba, está aí o logo, né? Então parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime. Aí você tem aí o copo de cerveja, é sempre bom, tá, gente, relacionar. Você observa sempre a imagem verbal e não verbal, né? O texto verbal e não verbal. Quer dizer, a imagem mais o texto. Então, parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime, se beber não dirige. Aí está disponível aí no site. Campanha aí, né? Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é, letra A, mudar as leis de trânsito, B, informar sobre as condições do tráfego, C, monitorar o comportamento dos motoristas, D, promover a doação de órgãos de acidentados, ou E, incentivar atitudes conscientes no trânsito. Essa tá fácil, essa é para ninguém errar. O que vocês colocaram aí na 156? Eco. Incentivar atitudes conscientes no trânsito. Sim, se beber não dirige, então seja consciente, né? Parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime.
Então, ninguém está pensando em mudar as leis de trânsito, informar sobre as condições do tráfego, ninguém está dizendo se o tráfego está pesado, né, se está tranquilo. Monitorar o comportamento dos motoristas também não. Promover doação, nem fala de órgãos. Agora, incentivar atitudes conscientes no trânsito, né? Que se você beber, isso é crime, e se você beber, por favor, não dirige. Então, letra E. Maravilha. 157. A palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é onde? Me incomoda também. Principalmente na linguagem oral. Né? Para mim é mais na escrita. Quando eu enxergo esse onde na escrita mal empregado, chega a arrepiar. Mas, enfim, ela está praticamente se universalizando como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente. Só tem um onde bem empregado aí. O resto... Vamos ver a letra A. Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito. O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar no momento. C. Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos. D. Li um livro onde os personagens eram todos pobres. E janeiro é o mês onde faço aniversário. 157. Flávio já jogou ali, B. Vocês vão com Flávio? Ó, os participantes da assembleia, né? A assembleia aí, participei e discutiram muito. Então, a assembleia é como se fosse aí uma reunião de condomínio, enfim, foi feita uma assembleia, né? Então, os participantes da assembleia, na qual, agora não é onde, porque essa assembleia aí não é um lugar, né? Foi um evento, não é um lugar. Onde se remete a lugar, né? E as pessoas acabam usando, tal situação onde, né? Onde não, situação não é onde. Né? O restaurante onde eu almocei, sim, aí é o lugar. Então, a gente pensa em lugar. O detetive sabe onde aconteceu. Perfeito. B. Onde aconteceu o assassinato, ou seja, em que local, mas não deseja divulgar o local no momento para não atrapalhar. Né? Então, o detetive sabe onde. C. Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos. Escrevi um poema, né, em que mostrei meus sentimentos. Li um livro onde os personagens... O livro também não é lugar, nem poema, nem livro. Li um livro em que os personagens, cujos personagens, né, eram todos pobres. Janeiro, tempo, né, é o mês, tempo aí, quando faço aniversário. Então, não daria para usar o onde, somente a letra B de fato. Bom, gente, então, da 158 até a 170... vai ficar aí para casa para vocês se divertirem, aproveitarem aí o feriado, né? Que eu não ia deixar vocês no feriado à toa, né? Mas, brincadeira, mas é para vocês aproveitarem aí, né? Muita gente gosta realmente de aproveitar para estudar. Tem mais algumas questões, a próxima aí já é de pronomes, né? Enfim, classes gramaticais, tem conjunção também, tem figura de linguagem, é bom que vai relembrando algumas coisas, tá bom? Então, gente, na próxima aula a gente corrige, volta aí com a questão de crase, aí a gente vai trabalhar a crase, tá bom? Bom, boa noite, bom resto de semana para vocês e bom feriado. Sim, na semana que vem, é dia 26, lembra que eu tinha comentado que eu teria já um médico marcado já há bastante tempo, então é provável que eu só consiga vir na sexta. Aí eu reponho a aula, então, na sexta-feira ao invés da quarta, tá? Porque aí eu não vou ter condições de remarcar essa consulta que eu já estou há mais de um mês esperando. Tá ok? Amanhã é normal, tá bom? Obrigada, Leite. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Né? É feriado só militar, né? Dia do Exército aí. Um abração. Até a próxima.